Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à disciplina de Morfologia e Sistemática Vegetal. Então vamos continuar falando sobre morfologia de frutos. Bom, na última aula eu falei sobre frutos secos deiscentes, né, ou seja, aqueles que se abrem quando estão maduros para liberarem as sementes no local, né, ou lançarem elas a uma certa distância para poder dispersar, né, as plantas que vão germinar. E agora vou começar a falar de frutos secos indeiscentes, né, ou seja, aqueles que são secos, mas que não se abrem liberando as sementes quando estão maduros. Então vou começar a falar de um tipo bem comum, que é o aquênio, que ele é monocárpico ou sincárpico, né, ou seja, de toda forma vai ter apenas um lóculo. Ele vai ser monospérmico, ou seja, sempre vai ter apenas uma semente, e essa semente ela fica presa em um só ponto do pericarpo. Né? Lembra na aula passada que eu expliquei o que é o pericarpo do fruto? Né? Exatamente aquela região que fica em volta da semente. Então aqui, por exemplo, girassol e caju, que o fruto do caju não é essa outra parte aqui, né, que é comestível. Eu vou explicar mais adiante que isso daqui na verdade é um pseudofruto, ou seja, um fruto não verdadeiro, mas o fruto verdadeiro do caju fica nessa região aqui, que é a castanha, e ele é um aquênio também. Tá? Ele vai ter apenas uma semente, provavelmente muitos de vocês já comeram a, a amêndoa da castanha do caju, que aquilo ali é que é a semente. Né? E normalmente o caju ele é assado para quebrar, para liberar alguns óleos que causam irritação, né, quando os animais vão tentar consumir ali, e depois ele pode ser consumido, né, quando é assado depois quebrado, que isso é exatamente aqui. Então isso aqui é um aquênio, né, um fruto unilocular que vai ter apenas uma semente e essa semente vai estar presa em apenas um ponto. No caso do girassol, o fruto é um aquênio também. Só que muitas vezes a gente vê essa estrutura aqui e a gente acha que isso daqui é a semente do girassol. Mas isso aqui é o fruto do girassol, tá? A semente fica lá dentro. Então, como é fruto, vai ter toda aquela região que a gente já estudou na aula passada, né? Toda essa região aqui é o perisperma do fruto e vai ter uma semente interna, né? Ligada em apenas um ponto. Normalmente, quando se coloca para germinar, coloca o fruto inteiro, né? Porque toda essa estrutura aqui vai acabar sendo decomposta para que a plântula germine, mas o fruto isso aqui é o fruto em si e a semente, né, vai estar aqui nesse local, ok? Então, o fruto seco indehiscente do tipo aquênio, ele é bem fácil de entender e ele é bem comum dentro do reino vegetal. Aqui é o fruto que existe em milho e diversas outras gramíneas, que é o chamado cariópse, que provavelmente vocês entendem que isso daqui é a semente do milho, né? Mas o fruto, na verdade, ele é muito fininho, ele fica aqui em volta da semente. Tá? A gente vê a semente até porque o fruto ele é transparente, mas a cariópsis tem exatamente essa característica. Ele é sincárpico, né? Ou seja, só tem um carpelo, só tem um lóculo também. Monospérmico, só tem uma semente, que é o que a gente consegue visualizar. Só que o tegumento da semente ele fica totalmente ligado, né? Ou seja, adinado ao pericarpo do fruto, que é um pericarpo muito fininho, difícil até de identificar. Dá para remover com algumas pinças ou alguns bisturis, né? Mas ele é muito fino e fica aqui em volta de toda a semente. Né? Então, mais adiante eu vou explicar, quando eu falar sobre morfologia de sementes, eu vou explicar como é que é essa semente do milho, mas com relação ao fruto é muito fácil de entender. Tá? Então, é simplesmente um tegumento da semente que fica completamente ligado ao fruto, né? Ou seja, ligado totalmente ao pericarpo desse fruto. E ele também é sempre monospérmico, né? Ou seja, só vai ter uma semente ali e ele é sincárpico, né? Até porque só tem uma semente. Bom, e aqui é um outro exemplo de fruto seco, indehiscente, né? Ou seja, que também não se abre quando está maduro, assim como a cariópsis que a gente acabou de ver, tá? Ele não se abre, é tanto que quando se planta milho, se planta com fruto e tudo, né? Até porque o fruto ele é muito fininho. Então, esse aqui é o fruto do tipo Sâmara, que ele também é monocárpico e também, ou aliás, ele também ele pode ser também monocárpico ou sincárpico.
ele vai ter o pericarpo com uma expansão alada, tá? Que é exatamente essa estrutura aqui, que serve exatamente para dispersar a semente que fica no seu interior, tá? Que ele também vai carregar apenas uma semente. Então, por que carrega só uma? Porque exatamente essa estrutura aqui serve para ser levada pelo vento para um local distante da planta. E se fosse ter mais de uma semente ficaria pesado, né? Então não ajudaria muito na dispersão, porque levaria duas sementes, mas todas as duas cairiam no mesmo local. É melhor a planta investir, né, numa estrutura para espalhar o máximo possível as suas sementes. Até porque fica mais leve também levar apenas uma semente, tá? E ele é indeiscente, né? Ou seja, não se abre quando está maduro, porque exatamente essa semente não pode cair. Ela tem que permanecer no fruto para poder ser carregada pelo vento, tá? Então a gente entende a função ecológica do fruto do tipo Sâmara, né? E inclusive o seu porque que ele é indeiscente, né? Exatamente com essa finalidade de espalhar o máximo possível, aproveitando-se do vento as sementes quando o fruto está maduro e consequentemente as sementes também estão maduras. E aqui é uma outra variedade que, na verdade, muitos livros não consideram como um tipo específico de fruto seco indeiscente, que é o fruto do tipo glande, que ele também é chamado de bolota, né, que é exatamente o fruto, é muito comum porque esse é o fruto do carvalho, né, então ele é bem popular, principalmente em certas regiões da Europa. E o que é a glande, na verdade? Na verdade, toda essa estrutura aqui, ele é um aquênio, que a gente acabou de ver aqui na nossa aula. Ou seja, um fruto monospérmico, contendo uma semente ligada em apenas um local, que é unilocular também. Só que qual que é a diferença? É que tem uma estrutura que permanece ligada a esse aquênio, que é essa região aqui, chamada, né, no caso do fruto, quando está maduro, isso aqui se chama cúpula. Eu mostrei bem há algum tempo atrás, quando eu falei sobre brácteas, que isso daqui na verdade é uma bráctea que permanece depois que a flor é fecundada e inclusive vai crescendo quando o fruto vai crescendo e permanece até o fruto estar maduro. Tá? Então a única diferença do fruto glande para o fruto do tipo aquênia é porque essa bráctea permanece até o desenvolvimento completo do fruto, aí ela passa a se chamar de cúpula. Ok? Mas fora isso, é por isso que muitos livros não consideram esse tipo aqui específico. Eles chamam que o fruto do carvalho ou diversas outras plantas que têm essa estrutura aqui, elas têm um fruto do tipo aquênio. Que eu concordo com essa classificação, mas no nosso livro de morfologia sistemática eles consideram como um tipo especial. Bom, então agora iniciando a falar sobre os frutos que não são secos, né, que na verdade são classificados como carnosos, né, ou carnudos, alguns livros chamam assim, que são exatamente aqueles frutos que nós conhecemos como a parte comestível, né, que muitas vezes é utilizado popularmente como fruta, né, no feminino, que é exatamente o fruto comestível, né, a parte comestível. Isso não é um termo da botânica, é um termo mais utilizado popularmente ou até comercialmente, mas isso caracteriza, né, digamos assim, os frutos que são carnosos, né, ou seja, que formam estruturas que podem ser consumidas por animais e daí, consequentemente, os animais, quando consomem esses frutos, ajudam na dispersão das sementes. Tá? Então, plantas produzirem frutos carnosos precisam investir muita energia nesse processo, mas consequentemente isso traz uma vantagem de dispersão de sementes. Então vou iniciar aqui falando sobre o fruto carnoso, aliás, do tipo drupa, que ele geralmente é monocárpico, ele é monospérmico, né, ou seja, vai ter apenas uma semente, vai ter o endocarpo endurecido. O que é o endocarpo? Né, relembrando, é a porção mais interna do pericarpo, né, ou seja, aquela região do fruto que fica em contato direto com a semente. Então, nesses frutos do tipo drupa, essa região é endurecida, ela normalmente é lenificada, ela cresce juntamente com o crescimento da semente e forma o caroço, tá? Que a gente chama popularmente de caroço. Então, por exemplo, caroço da manga.
né? Aquilo ali é exatamente o endosperma do fruto da manga, que é a parte do mesocarpo é a parte comestível, e a parte mais interna que fica protegendo a semente é o caroço. Tá? Vocês quebrem aquilo ali que aí vocês vão ver verdadeiramente a semente da manga. E aqui tem alguns outros exemplos, tá? Do coco e do pêssego. Né? E a gente vai encontrar também diversos abacate, por exemplo, né, que eu estou mostrando aqui. Também é um fruto do tipo drupa, né? O endocarpo também ele forma esse tecido mais resistente, apesar de que no abacate não é tão resistente. No caso do coco, já é um tecido bem mais resistente em volta da semente, né? E por aí vai. Então, vejam, observem aqui no caso do abacate, né, todas as estruturas do fruto que eu falei, só que aqui no caso de um fruto que não é seco, né, que é carnoso. Então, o epicarpo, tudo isso aqui é o pericarpo, né, como eu falei, formado de epicarpo, mesocarpo e endocarpo, que nesse caso aqui ele é mais rígido. E a semente, uma semente enorme, né, que fica aqui no interior do fruto do abacate, que isso é muito comum, por exemplo, no caso do coco também, né, ele tem uma semente muito grande na sua região interna. A gente poderia dizer assim, bom, mas coco não é um fruto carnoso, né? Porque o que é o fruto verdadeiro do coco? É toda essa região aqui que fica em volta da semente. A semente é só essa parte esférica mais interna, né? Você vê que essa parte toda aqui ela é fibrosa. Então, para a gente ver que tem exceções, sempre vão ter exceções, né, dentro dos nossos sistemas de classificação, tá? Mas ainda assim, é tanto que no coco a parte comestível é da semente, né? Tanto a parte líquida quanto a parte que tem uma certa estrutura aqui, né, carnosa para ser consumida. Mas então a gente sempre tem essas variações dentro do reino vegetal, mas ainda assim esse fruto do coco e de diversas palmeiras ele é classificado como drupa, tá? Mesmo formando essa estrutura seca aqui, porque de forma muito geral a estrutura de organização é muito parecida com os frutos carnosos do tipo drupa. Bom, e um outro tipo de fruto carnoso é o do tipo baga, que normalmente ele é sincárpico também, né? Ou seja, os carpelos estão unidos. Ele vai ser polisspermico, vai ter diversas sementes, e o endocarpo ele não vai formar aquela estrutura dura do caroço, né? Então o endocarpo ele não vai ele vai estar aqui em volta das sementes, mas ele não vai formar aquela estrutura dura. Então a gente está vendo aqui o fruto do tomate, né, com as suas divisões, né, aqui de lóculos, as diversas regiões que a gente já estudou, né, de epicarpo, mesocarpo e endocarpo, que vai ser a parte mais interna. Tem sementes aqui e no caso do tomate a gente ainda vê uma outra estrutura que é difícil de ver no ovário, mas dá para se observar em frutos, que é a placenta, que é exatamente o local em que as sementes se ligam às paredes do ovário. Tá? Então dá para observar isso porque no tomate essa região acaba se desenvolvendo um pouco durante o crescimento do fruto, né? Vai ser exatamente essa região aqui. Ok, então o tomate é um tipo bem comum de fruto do tipo baga. Os frutos do tipo baga eles ainda podem receber subclassificações, tal, que é o caso, por exemplo, do fruto do tipo baga chamado de hesperídeo, que é o da laranja, limão e diversas outras plantas cítricas, né? Que é o que é que tem de diferente aqui nesse fruto para ele ser chamado de hesperídeo? Mas ele é um tipo de baga, tá? Que é o seguinte: o fruto todo da laranja ele vai até essa parte branca aqui, que normalmente a gente chama isso daqui de casca, tá? Mas tudo isso daqui é o fruto. Existe uma parte mais interna, que é a parte comestível, que ela fica em volta ali das sementes, tá? Então, essa parte aqui, que fica em volta das sementes, que normalmente é formada por diversas células ali, que até são visíveis, né? É difícil a gente enxergar uma célula vegetal, mas no caso da laranja, do limão e de diversas frutas, né, tangerina e por aí vai, a gente consegue ver individualmente algumas células. Então aquela região comestível é a região que fica ali em volta da semente, que fica exatamente na parte mais interna, né, em relação ao endocarpo, ok? Como está mostrado aqui nesse esquema. Então por isso que ele recebe um nome especial. E tem um outro tipo de baga que recebe uma classificação especial também, que é o tipo de baga peponídeo, que é o que existe, por exemplo,
plantas da família Cucurbitácea botânica, então melão, melancia, abóbora e diversas outras, que é um fruto. Ele tem uma pequena diferença, que ele normalmente é um fruto proveniente de um ovário ínfero, às vezes por causa da absorção dos septos, né, ou seja, dos locais em que as sementes estão ligadas, tá? Lá em frutos secos eu mostrei o que é o septo, tá? Então é exatamente o local em que a semente se liga. Então em alguns frutos isso daqui é absorvido, como no caso do melão que a gente está vendo aqui, e aí ele forma uma cavidade central. Em outros frutos eles não vão formar essa cavidade central. Esse tipo de classificação aqui ele nem sempre é aceita também não, tá? Tem alguns livros que consideram como isso aqui sendo simplesmente um tipo de baga, né? Não é porque tem um tipo de organização mais parecida em alguns grupos de plantas que ele vai receber um nome especial também, tá? Isso vai depender dos autores que vocês forem consultar. Bom, então no caso de, basicamente para frutos carnosos a gente vai ter, né, se a gente não quiser ser muito restrito, a gente vai ter de dois tipos, né, que é o fruto do tipo drupa e o fruto do tipo baga. Sendo que para frutos secos, né, a gente viu diversas tipos, né, e classificações diferentes, inclusive de acordo com a deiscência. E agora eu vou falar aqui sobre frutos múltiplos, né, ou seja, que são flores que ao serem fecundadas elas desenvolvem uma estrutura contendo não apenas um fruto, mas diversos frutos no mesmo local, né? Ou seja, originários da mesma flor. Então aqui eu vou começar com o tipo que existe na rosa, né? Na família, no gênero rosa, que é muito conhecido, né? E que eu expliquei como é que é a flor da rosa, né? Lá no assunto de flores, aliás. Então esse aqui é um poliaquênio, ou seja, existe nessa parte interna do fruto, né, da região, aliás, em volta do fruto da rosa, diversos aquênios, né, ou seja, fruto seco, indehiscente, contendo apenas uma semente ligada em apenas um local ali do fruto em si. Aí, como tem diversos, né, isso significa que, consequentemente, vão existir diversos ovários, como a gente está vendo aqui na figura à esquerda, cada um com seu estigma, estilete, né, ou seja, cada um com seu carpelo. Quando ocorre fecundação, aí consequentemente cada um desses ovários, que tem apenas um óvulo, vai dar origem a apenas um fruto do tipo aquênio. E aí quando a gente tem o fruto em si maduro, né, quando a flor toda se desenvolve nessa região, quando eu comecei a falar sobre flor, falei que essa região que cresce aqui, ela é chamada de hipanto, tá? Que é exatamente, está ligada ao receptáculo da flor, o receptáculo em que se liga o ovário, mas que ele cresce, e daí depois, no caso da rosa, acima daqui, então vão sair sépalas, pétalas, estames, só os estigmas que vão sair aqui de dentro, né, que vão estar ligados cada um individualmente a um ovário separado. Então cada ovário desse, se for fecundado, vai desenvolver em um fruto diferente, e todos esses frutos vão formar o fruto múltiplo, chamado de poliaquênio, tá? Que às vezes a gente acha que é um fruto apenas com diversas sementes, mas na verdade é um fruto múltiplo, né? São diversos aquênios juntos no mesmo local lá do fruto da rosa. Isso aqui é um outro exemplo de fruto múltiplo, que é o da magnólia. É uma planta botânica bem utilizada, né, ornamentalmente, e bem estudada também porque tem características muito específicas em suas flores, que nesse caso aqui é o polifolículo. Eu já expliquei, quando eu comecei a falar sobre frutos secos deiscentes, eu falei sobre folículo. Né? O que é folículo? Só para relembrar aqui, né, para a gente entender essa característica. É um fruto contendo apenas uma válvula, né? Então ele se abre e ele só vai ter uma deiscência também, né? Então vai abrir apenas em uma fenda, que ela é longitudinal ao longo desse eixo aqui do fruto. Ele vai ser monocárpico, né? Ou seja, só tem um carpelo, e ele vai ter geralmente diversas sementes, que é o que a gente está vendo aqui nesse esquema, tá? E aí, como no caso da magnólia, eu mostrei essa flor também, tá lá no assunto de flores. Qualquer coisa vocês voltam lá. Então no caso dela, essas diversas flores, cada uma vão ter, aliás, essa única flor vai ter diversos ovários. Isso aqui é um exemplo de flor acíclica, né? Ou seja, helicoidal. E esses ovários, então, quando maduros,
quando crescem, são fecundados e se tornam adultos, cada um deles vai produzir um folículo. E o conjunto todo vai ser, né, exatamente o polifolículo. Ok? Esse aqui é um outro exemplo de fruto composto ou fruto múltiplo, que é o do morango, que nesse caso aqui, já é um fruto carnoso. Isso aqui é uma polidrupa, né, que vai existir aqui no fruto do morango, tá? Então, observe, né, que é como se tivessem, né, diversas drupas individuais, né? Eu acabei de falar sobre drupa, né, que está aqui um detalhe dela, um fruto carnoso formado por uma única semente. Normalmente em volta dessa semente tem uma estrutura rígida, né, que é exatamente a parte do endosperma que cresce juntamente com o crescimento da semente. Só que como são muito pequenas no morango, a gente acha que tudo isso daqui é apenas a semente. Essa ideia, a história lá do caroço, o exemplo, né, uma relação com o caroço da manga. E a questão é que nesse caso do morango, numa única flor também vão ter diversos ovários e todos eles vão se fecundar e daí vão formar diversas drupas que vão crescendo juntamente com o crescimento dessa parte interna aqui da flor, né, e vão formando toda a parte que é comestível, né, que a gente vai ali e come, mas na verdade a gente está comendo diversas drupas ao mesmo tempo e não apenas uma isoladamente. Ok? Então é uma característica interessante, né, que descreve bem esse grupo botânico aqui. Bom, e aqui eu vou começar a falar então sobre infrutescências. O que é a diferença de infrutescência para um fruto múltiplo? É que no caso de frutos múltiplos, eles são originários de uma única flor. E no caso de infrutescência, são, né, frutos, né, ou estruturas múltiplas formadas de uma inflorescência. Né? Então essa é a grande diferença. Então, por exemplo, no caso do abacaxi, existe uma infrutescência do tipo sorose, né, onde o ovário e as demais partes florais e o eixo da inflorescência eles se tornam carnudos com o desenvolvimento, né, depois no caso do abacaxi, na maioria dos abacaxis comerciais eles até se desenvolvem sem haver fecundação, mas existem alguns tipos de abacaxi silvestre que ocorre fecundação e inclusive formam sementes, né, que dificultam o processo da gente consumir esse alimento, tá? O nosso produto comercial ele se desenvolve sem ocorrer a fecundação, que é um processo chamado de partenocarpia, que é o que existe lá no caso da banana também, tá? Então no caso do abacaxi, então todos eles vão crescer, né, e vão formar frutos múltiplos. Inclusive cada estruturazinha dessa que a gente consegue observar aqui na casca é uma flor individualmente que foi crescendo, vai formando um fruto individualmente, né? E aí esse fruto, então, eles vão se unir, né? Se tornam carnudos e formam toda essa estrutura aqui, né? Mas, ou seja, era uma inflorescência que se tornou uma única estrutura chamada de infrutescência, né? Então aqui é uma coisa especial. No caso da banana, que eu falei que também ocorre o processo de partenocarpia, aí não, aquilo ali é um fruto individual que se desenvolve sem haver fecundação, tá? Mas existem algumas bananas silvestres que se desenvolvem através de fecundação e aí elas formam um fruto do tipo baga, tá? Com diversas sementes. No caso de bananas, a gente encontra ainda óvulos ali que foram abortados, então aquilo ali seria um tipo de baga, né? Mas aí como especialmente ele se desenvolve sem haver fecundação, por isso que a gente consome a banana sem quebrar os dentes, né? Sem morder sementes ali, que seria muito mais difícil. Mas vamos continuar aqui falando sobre infrutescência. Bom, existe no caso do figo a infrutescência chamada de sicônio, que no caso existia a inflorescência do tipo sicônio também, que eu comentei lá, né, no assunto de inflorescências, que é exatamente aquela mesma estrutura. Então tem o receptáculo que ficava em volta, né, das flores que ficavam ali acomodadas naquela região mais interna. Então quando ocorre fecundação, vão se desenvolver diversos frutos naquela região e eles vão começar a ocupar, né, vão começar a crescer uns em volta do outro, ocupando todo aquele espaço em torno dele. Então por isso que, como são diversos frutos ao mesmo tempo mantidos no interior da estrutura do sicônio, isso daqui também é chamado de uma infrutescência. No caso do
cajueiro, né? Eu já comentei que a castanha é o chamado pedúnculo, mas existe a parte, aliás, eu falei tudo. A castanha é um aquênio, né? Então tudo que a gente já viu aqui sobre aquênio. E a parte que normalmente é comestível, por exemplo, para os animais que dispersam, né, sementes de cajueiro em ambiente natural, é o pedúnculo, né? Ou seja, aquela estrutura que fica ligada à flor. O correto mesmo seria chamar isso daqui de pedicelo desenvolvido, tá? Porque no caso do cajueiro é uma inflorescência, não é uma flor individual. Mas por hábito se chama isso daqui do pedúnculo do caju, né? Quando ele se desenvolve, que ele só se desenvolve quando ocorre a fecundação, aqui no caso da castanha. Aí ele, né, como a gente acha que isso daqui é o fruto, né, então por isso que é chamado de pseudofruto, ou seja, fruto não verdadeiro, fruto falso. Um outro exemplo de pseudofruto é o pseudofruto do tipo pomo, que é o que existe em pera, maçã, por exemplo, tá? Porque existe o fruto verdadeiro também no caso dessas plantas, que é aquela parte que fica na região mais interna. Se você nunca consumiu isso daqui, então você nunca consumiu o fruto nem da pera, nem da maçã, né? No caso da maçã também ele vai ficar bem aqui nessa região mais interna. Ele é mais escuro, é mais duro e é menos saboroso também, tá? Então por isso que normalmente a gente não consome mesmo. O que a gente consome é a parte que fica em volta, né, do fruto, que ela na verdade é o receptáculo que cresce em volta do fruto, tá? Cresce englobando toda a região ali do fruto. O receptáculo ali da flor, né, em que o fruto, em que o ovário, aliás, estava após o processo de fecundação. Então todo aquele receptáculo cresce, formando esse tipo de fruto, né, chamado de pomo, que é característico também para esse grupo botânico aqui de plantas. E aqui a gente tem um outro exemplo de pseudofruto, que é o do tipo balaústra, que é o que existe na romã, por exemplo, que na verdade ele é um tipo de fruto até relativamente simples, né? Ele é formado por diversas sementes, com diversos locos, então tudo bem normal com os tipos de frutos secos que a gente foi estudando aqui, né? Ele é indehiscente também. A diferença, né, por que é chamado de pseudofruto? É que nós consumimos uma estrutura da semente, tá? Isso aqui é uma estrutura da semente chamada de episperma, que a gente acha que está consumindo o fruto da romã, mas a gente não consome porque o fruto da romã ele é seco, na verdade, tá? Então por isso que ele é o pseudofruto. Aliás, por isso que a gente consome a semente achando que está consumindo o fruto, né? Por isso que ele é chamado de pseudofruto. Ok? Então essa é a única diferença nesse caso aqui, tá? O restante é muito parecido com o que a gente estudou. Eu acho interessante colocar isso só para a gente ver como vão ocorrendo variações, né, e adaptações dentro dos diversos grupos de plantas. Bom, então a gente finaliza por aqui o assunto de frutos. Na sequência eu vou falar sobre morfologia das sementes. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.